agora. Eu já fiz essas perguntas para você ontem. Inclusive, os números nos assustam. No ano passado foram 25 mortes por afogamento. Este ano nós ainda estamos em julho. Já são 26, contando com o Gustavo, que foi encontrado hoje. O Lucas está exatamente lá, na Praia de Atalaia, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. E a mesma pergunta continua, viu, Lucas? Em relação a esses portais de vigia, a essas torres de vigia, que nunca tem corpo de bombeiros, de fato, nenhum agente. É essa a pergunta. E cadê o GTA, o Grupo Tático Aéreo? Porque a informação que a gente tem é manutenção. Boa noite. Mariana, mais uma vez boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Conosco aqui está o Tenente Coronel Jairo, conversa conosco a partir de agora. Desde ontem, desde hoje muito cedo, o Tenente Coronel Jairo tem trabalhado bastante, né, nesse serviço mesmo de prestação de informações à população. A gente agradece demais, Tenente Coronel, pela sua disponibilidade. Eu queria começar, até para que a gente possa resumir, a gente já trouxe as informações ao longo do programa de hoje sobre os corpos que foram localizados, o corpo que foi localizado e o rapaz que foi localizado com vida, o garoto de 12 anos. Também a informação de que o de 16 ainda está desaparecido, enfim. E eu queria começar perguntando pelo seguinte: nós já temos as informações do que aconteceu hoje, né? Como é que vai funcionar o trabalho amanhã? O que é que será feito? As buscas continuam? Continuam de que forma? Ou não é o caso mais, Tenente Coronel? Sim, boa noite, Lucas, boa noite, Mariana, todos que nos acompanham neste momento. Veja só, as buscas sim vão continuar. Buscas essas que foram dadas início, desde o primeiro momento em que ocorreu essa fatalidade, na terça-feira 25, por volta de 12h30. Então, foi montado todo um planejamento, as buscas continuaram durante a terça-feira. Hoje, quarta-feira 26, também por volta das 6 horas, retomamos as buscas, que duraram até poucos minutos atrás, ou seja, somente agora às 18 horas que essas buscas foram suspensas, e já foi informado pelo nosso Tenente Coronel Márcio, Grupamento de Busca e Salvamento, que amanhã, nas primeiras horas, essas buscas serão retomadas até que o próximo corpo desaparecido, a próxima vítima, melhor dizendo, desaparecida, seja encontrada, ou as buscas sejam cessadas por falta de sinais ou evidências que levem a crer que vamos lograr êxito e localizar esse cidadão, esse jovem que está desaparecido. Essas buscas, elas funcionam de que forma? Forma terrestre, aquática também? Quais recursos serão utilizados? Serão utilizados recursos aquáticos, com motoaquáticas, 2 motoaquáticas, cada uma com a dupla de bombeiros e bombeiras, fazendo todo o patrulhamento ali na costa, principalmente no meio aquático. Estamos também fazendo patrulhamento na faixa de areia com viatura tipo picape, bem como um veículo utilitário adquirido recentemente, apropriado, projetado para circular em locais, em terrenos de difícil acesso, como dunas, areias e até mesmo brejos. Então, o Corpo de Bombeiros está utilizando toda a estrutura possível para que logramos êxito, como hoje foi logrado, encontrando essa vítima, o Gustavo, de 14 anos, foi encontrado devido às buscas incansáveis dos nossos bombeiros. Claro que gostaríamos de encontrá-lo com vida, mas não foi o fato, infelizmente, de forma técnica, o mesmo foi encontrado sem vida, mas a resposta foi dada e o corpo foi entregue à família. A família estava no local, sentimos muito, estamos sentindo junto com a família. Trabalhamos de forma técnica, mas não podemos ser frio, Lucas. O sentimento é conjunto, o Corpo de Bombeiros sente junto com a família e vai continuar trabalhando até encontrar o Breno, que encontra-se desaparecido. Para a gente encerrar essa primeira abordagem da nossa entrevista em relação às buscas, o senhor fala sobre a possibilidade de não existir mais, das buscas cessarem no momento em que não houver mais evidências de que o corpo poderia ser encontrado. Existe essa possibilidade do corpo não ser encontrado? Essas buscas têm prazo, por exemplo, a seguir? Por quantos dias seriam especificamente? Como é que seria isso? Olha só, não podemos descartar nenhum tipo de possibilidade. Existe a possibilidade de o corpo não ser encontrado? Sim, mas dificilmente isso acontece, visto que a maré, devido a cada dia que passa, a probabilidade e a tendência é que a maré leve o corpo até as margens. Então, não será descartada nenhuma possibilidade. Porém, essas buscas mais intensivas, com o passar de cada dia, podem diminuir, visto que dificilmente as equipes vão conseguir encontrar no meio aquático
o corpo, mas só a natureza é que vai dizer quando deseja trazê-lo até nós, podemos assim dizer, Lucas. Então, as buscas continuam até as equipes de campos sinalizarem se há necessidade ou não de continuar esse tipo de busca intensiva. Mas o Corpo de Bombeiro permanece com suas equipes ordinárias aqui de plantão. Assim que são acionadas, nós agiremos rapidamente e imediatamente, como foi o caso na terça-feira 25, que foram acionados e agiram rapidamente, conseguindo lograr êxito e socorrendo e resgatando o pequeno Guilherme. Perfeito. Nós temos outros questionamentos também, mas eu vou tocar a bola para a Mariana no estúdio, porque a Mariana quer interagir conosco. Pois não, Mari? Coincidência ou não, Lucas, ontem eu comentei que eu frequentava aí e hoje eu estive diante do corpo, né? Ele foi encontrado por banhistas que estavam lá, que chamaram o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros fez esse resgate junto com a polícia, tá? Eu quero fazer duas perguntas em relação a essa situação. A primeira, Lucas, é sobre as torres de vigia. Existe, está pronto, está feito, que vai ali da Cinelândia até a Aruana, onde o corpo foi encontrado. Tem mais ou menos umas 3 ou 4 torres dessa e nunca é ocupada por bombeiros. Ela vai ser ocupada? Ela é feita para não ser ocupada? Eu tenho essa dúvida. Para que serve essa torre de vigia? Porque nunca tem o bombeiro lá. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, que essa pergunta engloba também a sinalização, que o bastão é considerado muito pequeno com a bandeira, para que as pessoas saibam que ali é perigoso. Inclusive o próprio professor de capoeira fala sobre isso, que ele nem viu, que era bem pequeno, enfim. Essa é uma pergunta, eu peço que você faça para ele. E a outra é a importância do trabalho do grupo tático aéreo, porque a informação que a gente tem é que o helicóptero está em manutenção. E eu queria entender o porquê que não foi solicitado para estados vizinhos, enfim, arrumar uma solução da segurança para esse trabalho. Qual a importância do trabalho no grupo tático aéreo neste tipo de resgate e também sobre a ocupação das torres de vigia. Muito bem, vamos por partes. Eu queria começar, um dos questionamentos que a Mariana traz para a gente aqui é sobre essas torres de vigia que foram instaladas aqui na região da Orla, que são torres que elas, de acordo com o relato e os relatos que a gente obtém, quase sempre estão sem ninguém, né? Não estão sendo ocupadas. É essa realmente a finalidade das torres de vigia? Elas realmente não precisam estar ocupadas, elas cumprem uma outra função? Ou é um equipamento que ainda está sendo implementado? Enfim, eu queria que você explicasse essa situação. E a outra questão é justamente em relação à sinalização na praia. Nós temos relatos, inclusive de pessoas que estavam no local, de que a sinalização no ambiente não era adequada, ou pelo menos não era visível, que não havia uma sinalização da forma que deveria ser para que fique claro que o mar estava oferecendo perigo. Isso não tinha acontecido ontem. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas questões? Então vamos lá. Primeiramente, em relação às torres de vigias, um dos objetivos seria sim para ter a presença dos guardas-vidas ainda, fazendo aquele patrulhamento, aquela vigilância, mas essas torres ainda não estão em funcionamento. Mais elementos, eu peço aqui compreensão que eu não tenho os elementos necessários para entrar a fundo nesse ponto das torres de vigilâncias, porque ainda não estão em pleno funcionamento. Ou seja, estão sendo implementadas ainda, é isso? Certamente, estão sendo implementadas. Mas o senhor não sabe dizer quando serão e de que forma? Por enquanto não sabe dizer. Exatamente, eu não tenho os elementos necessários agora para levar a população quando essas torres serão colocadas em práticas. Porém, quanto à sinalização, é fato que num momento como esse, é claro que no momento de agonia, de desespero, o familiar dificilmente vai perceber uma bandeirola naquele local. Daí o fato de levar a crer que não havia sinalização naquele local. Mas todos os bombeiros questionados no dia de ontem, no dia de hoje, que estavam no local, no momento, não querendo de forma alguma eximir a corporação de qualquer responsabilidade, afirmaram sim que ali existia a sinalização. Mas é óbvio que no momento de corre-corre, aquele corre-corre, no momento do afogamento, o cidadão civil não tenha percebido a sinalização naquele momento. Importante, Lucas, que a bandeira, ela indica risco de afogamento, já que nenhuma praia é proibida.
mesmo que ali exista... O que é que aquela bandeira indica? Que ali tem valas, valões, correntezas, que o interessante é que você permaneça na margem. Mas se você opta por adentrar mais ao mar, você está correndo risco. Mas não por isso que o guarda-vida vai deixar de agir. Olha, aqui é um local de risco. Interessante que você permaneça na margem. Mas de forma alguma vai proibir o banhista de frequentar aquele local. Esse é fato. Então, mas é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta e reafirma aqui que o Corpo de Bombeiros está solidário com a família. Hoje mesmo, os próprios familiares foram transportados em veículo próprio deste oficial que vos fala. Do momento que o corpo do Gustavo foi encontrado, transportamos aqui do posto do guarda-vida para a Praia do Sarney, onde esses familiares que estavam comigo reconheceram o corpo. Prova disso que o Corpo de Bombeiros está aqui para ajudar e vai continuar ajudando com as buscas nessa quinta-feira, 27. Nós temos um vídeo, Tenente Coronel, vou até pedir para que a nossa direção solte para a gente, que é um vídeo do professor de capoeira que estava com os garotos lá, que ele afirma justamente essa questão de que não havia sinalização que o senhor acabou de justificar. Vamos acompanhar o vídeo, depois a gente volta comentando. Só tinha uma viatura, e como falaram na reportagem aí, eu estava assistindo, que eu fiquei mais indignado foi isso. Porque disseram que tinha bandeira marcando, não tinha bandeira, só tinha um carro todo fechado, parado, e só tinha um bombeiro dentro, que foi o único bombeiro que saiu para poder salvar o menino. Só isso. Perfeito. O professor de capoeira, na prática, ele traz a informação de que as bandeiras não estavam lá, ou pelo menos não estavam visíveis. Tenente Coronel, a gente até entende, né, e o senhor trouxe essa informação aqui para a gente ontem, o senhor tem repetido ela ao longo do dia, de que havia a colocação de bandeiras lá. Para ser sincero, eu até tive esse cuidado de ontem para hoje de examinar as nossas imagens, por exemplo, que nós colhemos no exato local em que as buscas estavam acontecendo ontem. E, para ser sincero, nas nossas imagens, por exemplo, que pegou todo aquele perímetro, a gente não viu bandeira. Eu que estava lá acompanhando o ambiente, fazendo a matéria, eu mesmo que estive no local logo após o acidente, coisa de 2, 3 horas depois, eu não consegui ver bandeiras visíveis. Pode ser que até houvesse alguma bandeira lá, não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, se eu fosse um banhista e estivesse entrando no mar naquele local, eu não veria bandeira porque ela não estava visível para mim. E não foi por falta de atenção que meu olhar ontem estava atento. Então, o questionamento aqui é o seguinte, não seria o caso de colocar mais bandeiras, ou de colocar bandeiras maiores, de investir em uma sinalização que seja mais eficiente, porque me parece, a impressão que eu tenho é que, obviamente, a sinalização ela foi colocada, mas talvez não seja eficiente o suficiente. Não é só falta de atenção, talvez a sinalização não esteja adequada. Não sei se o senhor concorda, eu queria ouvir o senhor sobre isso. Sim. Ratificando que a sinalização existia, porém uma sugestão muito interessante, Lucas, sim, colocar, a população está aí, esse trabalho em conjunto de colocar mais sinalizações, mais bandeiras e até mesmo bandeiras maiores, algo a se discutir com o grupamento de busca e salvamento. Isso é interessante. Aumentar também o patrulhamento e, o mais importante, a bandeira é uma orientação de segurança. A orientação de segurança não vai dizer uma proibição, é uma orientação. Se ela existe ali, orienta que aquele é um local que tem risco de afogamento e não proibição de frequentar aquele local. Não tem praia proibida. Isso é fato. E outro fato muito interessante foi sua colocação, sim, de fazer um estudo, de colocar nessas áreas um maior número de bandeiras, uma maior sinalização, bem como bandeiras mais visíveis, maiores. Elas têm os padrões. Não é feita de qualquer forma. Tem os padrões delimitados e colocados. Há necessidade de colocar mais sinalização? Vamos discutir isso com o grupamento de busca e salvamento. Perfeito. Para a gente encerrar, uma outra questão que foi levantada pela Mariana também, que a gente vem discutindo ao longo do dia, é da não utilização, isso incomodou muita gente, muitos telespectadores, inclusive, interagindo conosco, do grupamento tático aéreo, o GTA. Obviamente, eu sei que o senhor responde pelo Corpo de Bombeiros. A informação passada foi que essa aeronave estaria em manutenção. Eu queria que o senhor explicasse aqui mais uma vez para a gente. De fato, o GTA ele foi acionado, que resposta vocês receberam? E num caso como esse, por exemplo, em que o GTA de Sergipe não está disponível, não seria o caso de acionar um outro tipo de aeronave, até da Polícia Rodoviária Federal, de outros tipos, da Polícia Federal, enfim? Não seria o caso de tentar outros meios de conseguir uma aeronave para fazer sobrevoo, porque o drone também me parece que ontem não conseguiu subir, pelo menos até a hora que eu estava lá, próximo das 18 horas. Então, imagem aérea e busca aérea não houve de nenhum tipo de jeito. E qual era a importância desse tipo de busca?
Olha, não podemos descartar, a princípio, a importância de uma aeronave. Sim, é importante. Mas a primeira pergunta, em relação ao grupamento tático aéreo, onde tem bombeiros militares, policiais militares, a aeronave está em manutenção. Essa foi a resposta que o Corpo de Bombeiros recebeu. Não posso aprofundar muito no assunto, porque aí eu deixo com o nosso pessoal do GTA, os comandantes daquele grupamento. Em relação a os drones, houve sim, chegaram aqui até a praia, mas houve um problema técnico de operação e eles também não conseguiram fazer o trabalho. E quanto a acionar outra aeronave, aí algo muito maior seria a aeronave, eu acredito, de outro estado. Então é algo muito grande a ser pensado. Mas o que a gente tem aqui é uma aeronave, a realidade, que estava em manutenção. Isso é fato. Essa aeronave do outro estado poderia ter sido acionada pelo Corpo de Bombeiros ou teria que ser pelo GTA? Como é que seria? O Corpo de Bombeiros poderia ter acionado? Não, o Corpo de Bombeiros jamais tem esse poder de acionar uma aeronave de outro estado. Aí seria no escalão maior algo a ser discutido com o comandante, secretário, o governador. Mas a aeronave nossa, que é a nossa realidade, para ser acionada naquele momento, ela está em pleno funcionamento. E naquele momento, ou melhor, até o presente momento, ainda continua em manutenção. Perfeito. Mas caso tivesse sido acionada, seria importante? Certamente, não podemos descartar a possibilidade de você ter uma aeronave tão cara, drones que também são caros, participando. É um conjunto de ações. Primeiro, seriam importantes. Segundo, mas não foi por falta delas que as buscas deixaram de acontecer. Aconteceu o resgate com o pequeno Guilherme, ainda no dia do afogamento, no dia 25. Aconteceu já a localização e o resgate do primeiro desaparecido. E vamos continuar trabalhando para encontrar o segundo desaparecido. As ações não param, independente da presença ou não destas aeronaves. Perfeito. Tenente Coronel, obrigado pela sua presença e participação. Mariana, se tiver mais algum questionamento, a gente segue por aqui, mas acho que por hora é isso. Volto com você. Preciso seguir, Lucas, eu te agradeço pela disponibilidade. Eu perguntei a Lucas Rosário, que é assessor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, em relação a essa aeronave que está em manutenção e não participou aí da busca desses adolescentes, não participou nem quando aconteceu ontem e hoje também da mesma forma. Ele me respondeu que, de fato, a aeronave está em manutenção e disse o seguinte, que após o acontecimento do afogamento e com a vítima submersa na água, é baixa a efetividade da atuação das equipes de resgate com o uso de aeronaves na busca marítima. O adequado, como os bombeiros fizeram, são os mergulhos. É claro que a gente sabe que os bombeiros são essenciais nesse trabalho, mas o Grupo Tático Aéreo também.